Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, como eu havia dito para vocês na semana passada, eu disse que o PET volume 6 apresenta aí uma noção introdutória de sólidos geométricos para a gente, certo? Mas é realmente uma noção bem básica, pois pelo que se percebe, ele está preocupado mais com a apresentação das características desses objetos do que propriedades matemáticas em relação a ele. Certo? Então, basicamente, o que eles querem da gente, que eles querem despertar para a gente, é o reconhecimento aí espacial desses objetos que eles estão apresentando. Então, o que são sobre sólidos geométricos? O que eu disse para vocês? Eu dividi eles em dois grupos, que são os corpos redondos e os poliedros, certo? Bom, os corpos redondos são aqueles que possuem pelo menos uma superfície curva. Por exemplo, o cone, o cilindro e a esfera, certo? E quem eram os poliedros? Poliedros são aqueles cujas superfícies eram formadas todas por polígonos, certo? O que são polígonos mesmo? Por exemplo, triângulo, quadrado, pentágono, etc. Ok? Bom, e quais exemplos de poliedros que eu dei para vocês? Por exemplo, eu apresentei para vocês um desenho lá de uma pirâmide, eu apresentei para vocês que eram prismas, certo? Algumas figuras que eu chamei de prismas. Apresentei para vocês também um octaedro, por exemplo, que é um poliedro formado por 8 faces triangulares, certo? E hoje a gente vai trabalhar aí, fazer um reconhecimento aí do que é um reconhecimento mais profundo do que seria prismas, certo? Bom, e além disso, o objetivo dessa aula também é chegar para a gente conseguir determinar como calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo reto, ok? Bom, então, vamos lá. Então, pessoal, o que são prismas? Prismas são poliedros nas quais duas faces poligonais, chamadas de bases, são congruentes e se situam em planos paralelos. As demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos. Eu já mostro isso aqui através de um desenho, tá pessoal? Aqui embaixo. Mais uma coisa. A gente tem que um critério que nos permite classificar os prismas é considerar o polígono que determina suas bases. Então aqui eu vou apresentar para vocês vários exemplos de prisma. Esse daqui, pessoal, é um prisma triangular. Por que a gente pode considerar isso daqui como um prisma triangular? Primeiro, que vejam aqui ó, que tem duas faces poligonais, que a gente está chamando de bases, que são congruentes entre si e situam-se em planos paralelos. Quem são essas duas faces poligonais? São esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Então, esses dois triângulos aqui a gente chama de base desse prisma, certo? E veja que esse prisma, as suas faces laterais, que são essas faces aqui, ó, essa, por exemplo, certo? Essa daqui, ok? E essa daqui, elas são paralelogramos. Lembrando, professor, o que é paralelogramos? Por exemplo, o quadrado, o retângulo, são exemplos de paralelogramos. Mas a definição mais específica de paralelogramos é o quê? É um quadrilátero cujos lados opostos são o quê? São paralelos, certo? Professor, mas será que tem outro jeito de ter um paralelograma sem ser quadrado e sem ser um retângulo? Por exemplo, pessoal, se vocês pegarem, sem desconectar essa aresta aqui e deslizar ela para cá, por exemplo, sem aumentar o tamanho dela, só deslizando mesmo, você vai ver que essa reta aqui ó, vai ficar meio curva, certo? Vai ficar mais ou menos assim. E a mesma coisa vai acontecer com essa. De certa forma, essa reta aqui vai continuar paralela a essa, porque essa medida daqui até aqui vai continuar a mesma. Tá? Então, só aí para vocês pensarem. Então, vejam por que isso aqui é um prisma que é considerado triangular. Vejam que a gente pode classificar os prismas considerando o polígono que determina suas bases. Vejam que, como eu disse para vocês, as bases desse prisma aqui são triângulos, certo? Então, por isso que a gente chama ele de prisma triangular. E vejam que essas duas bases aqui, ó, elas são paralelas, ou seja, elas estão contidas em planos que são paralelos entre si. Ok? Então aqui eu tenho um prisma triangular, certo? Aqui eu tenho um prisma quadrangular. Por quê?
Porque a base desse prisma é um quadrilátero, certo? No caso aqui, é um quadrado. Ok? Aqui, ó, a gente tem um prisma pentagonal. Por quê? Porque quem são as bases desse meu prisma aqui? São exatamente esses dois pentágonos aqui, que são pentágonos de mesmo tamanho, ou seja, congruentes, e são paralelos. Tá? Então, por isso que a gente considera que isso aqui é um prisma pentagonal. E aqui eu tenho um exemplo para vocês de prisma hexagonal. Ah, por que, professor, que é um prisma hexagonal? Pois as bases desse meu prisma são hexágonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que o polígono dessas bases aqui é exatamente um hexágono, certo? Um hexágono possui quantos lados? 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E como foi dito aqui para vocês, as demais faces, que são as faces laterais, que são essas aqui que contornam o prisma, o lado do os lados, a parte lateral dos prismas, são todos paralelogramas. No caso desses aqui, pessoal, por esses prismas serem prismas retos, já explico para vocês no próximo slide o que seria um prisma reto. Por esses ser prismas retos, todas essas faces laterais aqui, ó, são ou quadrados ou retângulos. Aqui é fácil de identificar que esses aqui são retângulos, certo? Esse aqui a gente talvez pode considerar aí como sendo um quadrado. Lembrando que um quadrado é um caso específico de um retângulo, cujos todos os lados são iguais, ok? Bom, pessoal, então vamos aqui para a segunda parte. Um outro critério, pessoal, ou seja, além da gente dividir os prismas em relação às suas bases, como eu disse para vocês aqui, ó, que são as bases que determinam aí que tipo de prisma que ele é. Vejam que aqui as bases desse prisma aqui é um triângulo, por isso que a gente chama ele de prisma triangular. A base desse prisma aqui é um quadrado, então por isso que a gente chama ele de prisma quadrangular. A base desse prisma aqui é um pentágono, por isso que a gente chama ele de prisma pentagonal. E a base desse prisma aqui é um hexágono, por isso que a gente chama ele de prisma hexagonal. Ok? Só que uma outra forma de classificar os prismas é pela inclinação das arestas laterais em relação aos planos da base, certo? Então aqui, ó, a gente tem esses dois tipos de classificação. Quando a inclinação das retas laterais, perdão, das retas não, das arestas laterais em relação aos planos da base, certo? Ou seja, em relação à base. Se esse ângulo for reto, pessoal, se essas arestas forem perpendiculares às bases, ou seja, formar com as bases um ângulo reto, a gente considera que esse prisma vai ser um prisma reto, certo? Agora, se as arestas laterais desse meu prisma em relação às duas bases não formar um ângulo de 90 graus com elas, com as bases, quer dizer que então a gente vai ter aí um prisma oblíquo. Vejam que aqui, ó, nesse caso aqui, pessoal, as arestas laterais, quem são as arestas laterais, pessoal? São essas aqui, ó, ok? São essas aqui que eu estou passando o cursor. Vejam que o ângulo que elas estão formado com as bases, que são essas duas aqui, que é o quadrado aqui de cima e o quadrado aqui de baixo, não é reto, não é perpendicular. Elas estão inclinadas, elas não estão totalmente na vertical em relação a essas duas bases, certo? Portanto, a gente chama ele de prisma oblíquo. E é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, um prisma reto, pessoal, como é que a gente classifica ele? É aquele que possui as arestas laterais, cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Vejam que todas essas arestas laterais aqui, ó, que são essas aqui, pessoal, elas formam com a base ângulos de 90 graus, ok? E o que é um prisma oblíquo? É aquele cujas arestas laterais não são perpendiculares, ou seja, não formam ângulos de 90 graus com os planos da base, ou seja, não formam ângulos de 90 graus com as bases. Vejam que aqui, ó, pessoal, como está inclinado, nesse caso aqui a gente tem um ângulo agudo, né? Essa aresta aqui tem um ângulo agudo em relação a essa base, ok? E esse aqui, em relação a essa base, tem um ângulo obtuso, que é um ângulo de maior de 90 graus, agudo é menor que 90 graus, ok? Só relembrando aí com vocês. Bom, agora a gente diz o seguinte, que um prisma reto, ou seja, um prisma
dessa forma aqui, ou seja, cujas arestas formam com o plano da base um ângulo de 90 graus. Ou seja, quando a gente tem um prisma reto, cujas bases são superfícies poligonais regulares, ele é denominado de quê? De prisma regular. Ah, professor, o que é superfícies poligonais regulares? É quando você tem um polígono todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos são congruentes. Por exemplo, isso daqui, pessoal, é um prisma regular. Ah, professor, como é que você sabe disso? Porque, no caso aqui, na verdade, não dá para afirmar certamente. Mas se isso daqui, o que parece ser um quadrado é um polígono regular. Por que ele é um polígono regular? Pois um quadrado possui a medida dos seus lados todos iguais, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, em relação à medida, certo? E todos os ângulos internos dessa minha superfície, desse meu polígono, são iguais. A gente sabe que um quadrado, os ângulos internos dele são todos o quê? Todos de 90 graus. Aqui é 90 graus, aqui 90 graus, aqui 90 graus, aqui 90 graus. Ou seja, sempre quando você tiver um polígono regular, ou seja, um polígono cuja quantidade de lados, os lados têm possuem a mesma medida, todos os lados possuem a mesma medida e todos os ângulos também possuem a mesma medida, a gente vai ter então que se essa superfície é a base do prisma reto, então a gente tem aí um prisma regular, ok? Então, por exemplo, se isso daqui fosse um triângulo, pessoal, se a base desse prisma fosse um triângulo que tivesse todos os lados de mesma medida e todos os seus ângulos internos tivessem a mesma medida entre eles, quer dizer que então a gente teria um prisma reto, um prisma regular de base o quê? Base triangular, ok? Agora a gente tem a seguinte definição também, pessoal. Todos os prismas cujas bases são paralelogramas é chamado de paralelepípedo, certo? Então, pessoal, vejam que aqui, ó, um quadrado ele é um paralelograma. Qual que é a definição de paralelograma, pessoal? Isso é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Ó, esse lado é paralelo ao oposto dele e esse é paralelo a esse aqui, certo? Então, todo prisma cujas bases são paralelogramas é chamado de paralelepípedo. Como um quadrado é um paralelograma, quer dizer que esse prisma aqui é também um paralelepípedo, ok? E esse aqui também pessoal, porque veja que aqui também, pessoal, a base desse prisma, apesar dele ter as arestas laterais serem inclinadas, continua sendo um quadrado, e um quadrado é um paralelograma, certo? Então, apesar das arestas laterais estar inclinadas, vejam que a base aí é um paralelograma, e pela definição, então, por isso daqui ser um prisma, certo? E a base ser paralelograma, quer dizer que a gente considera esse prisma oblíquo aqui como um paralelepípedo também, ok? Bom, pessoal, então, na próxima aula explicativa, eu vou ajudar vocês a determinar a diagonal de um paralelepípedo reto do retângulo. Então, até a próxima videoaula. Fico por aqui. Um abraço. Fui!